Lucas Fasson, ele que joga no Lokomotiv Moscou, é um dos nomes que o Flamengo demonstrou interesse. Ele deu uma entrevista para a Match TV que o Flamengo demonstrou interesse, o Milan demonstrou interesse, a Juve e o Corinthians se interessaram no atleta. E que a situação lá no Lokomotiv, lá, que não joga Champions, não joga nenhum campeonato fora do país, pode facilitar a saída do jogador de lá. Mas a gente também precisa lembrar que se a Juve dá no negócio, se o Milan dá no negócio, não vai ser uma negociação fácil para o Flamengo, e quem está falando isso também é o empresário. Então a gente sabe que às vezes o empresário dá uma blefada, tal, faz parte do futebol, faz parte desse jogo. Bom, mudar o assunto, falar agora de despedida cancelada, porque havia uma programação que amanhã aconteceria no Maracanã, a despedida do Everton Ribeiro. E aí, meu camarada, o negócio é o seguinte: não vai acontecer. O Bahia vai enfrentar o Sport e não liberou o Everton Ribeiro para vir para o Rio de Janeiro para se despedir da torcida do Flamengo. Seria o último ato entre o jogador e a torcida do Flamengo no Maracanã, num clássico contra o Vasco. O Flamengo iria homenagear o atleta, a torcida do Flamengo, é claro, que tem um carinho todo especial pelo Everton Ribeiro, pela família dele, também iriam ser homenageados pela torcida, porém isso não vai acontecer, isso porque o Bahia cancelou vai precisar, né, utilizar o jogador, e aí é onde o jogador tem contrato. É o que eu falo, quem paga o salário é quem determina o que vai acontecer. Como é o Bahia que está pagando o salário do jogador, o jogador é muito bem pago lá, eles decidiram não liberar o jogador. E aí, cara, é aquilo que eu vou dizer. Eu acho que eu fico triste, porque eu gosto muito do Everton Ribeiro, é um cara que eu acho muito bacana, é um cara que eu acho que mereceria uma despedida. Não vai acontecer com a torcida, mas por um outro lado também eu entendo o Bahia, o jogador já tá jogando lá, já tá meio que familiarizado por lá também, então as coisas elas acontecem desse jeito como tem que acontecer. Infelizmente não vai rolar amanhã no Maracanã a despedida do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo. Talvez no jogo do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Bahia, talvez o Flamengo aproveite esse jogo, já que o Everton Ribeiro vai estar aqui para poder fazer uma homenagem ao jogo e tal, ao jogador e tal, e aí fique tudo bem. Bom, para terminar o vídeo, deixa eu falar agora sobre o jogo de amanhã contra o Vasco, 7 horas da noite. Jogo importantíssimo para o Flamengo. Nós vamos estar no Maracanã ao vivo já a partir das 5 horas da tarde. E aí, preciso falar sobre isso aqui urgente. Isso é muito importante. Amanhã, nesse jogo contra o Vasco, é a primeira prova. E eu não estava ligado na tabela. Quarta-feira, dia 7, a gente tem um jogo contra o Botafogo. Então, assim, vão ser 2 clássicos seguidos. E se a gente vence esses 2 clássicos, a gente embala. Então, torcer pro Flamengo ganhar amanhã do Vasco, depois ganhar do Botafogo e seguir embalado aí no Campeonato Carioca, tá certo, gente?